Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Terapia Psicoteológica, passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Bom, não basta apenas que a pessoa queira mudar. Uma outra coisa que nós temos que considerar: essa pessoa possui recursos pessoais para executar as mudanças necessárias. Lembrar que as mudanças de vida precisam ser superficiais, sim, aquelas mudanças visíveis, aqueles comportamentos manifestos. São alterações comportamentais no relacionamento com as demais pessoas com quem vive, por exemplo. Mas tem que lembrar também que as mudanças precisam ser profundas, e essas mudanças profundas nem sempre são tão visíveis, pelo menos não imediatamente. Mudanças profundas como alterações cognitivas, alterações emocionais, alterações personalísticas, alterações funcionais, alterações adaptativas e assim por diante. Lembrar que sem isso, sem que a pessoa de fato queira executar as mudanças, as alterações comportamentais não se sustentarão por muito tempo. Agora, para que as mudanças ocorram, a pessoa precisa ter recursos internos, ou seja, do próprio psiquismo, recursos da própria pessoa. A pessoa tem que fortalecer o seu self e também precisa ter recursos externos, ou seja, recursos em função dos seus relacionamentos sociais. Lembrar que muitas vezes o ambiente social é uma dificuldade para mudanças, mas a pessoa que encontra apoio no seu relacionamento social, ela terá probabilidade muito maior de sucesso. Agora, se a pessoa não possuir tais recursos, o conselheiro deve ajudar essa pessoa a desenvolvê-los, focando principalmente que a pessoa precisa aprender a assumir o governo da sua própria vida, a desenvolver o autogoverno que nós já falamos anteriormente no passo 4. Quando nós falamos em recursos, vamos destacar em primeiro lugar o chamado mecanismo de enfrentamento, ME, mais conhecido pelo termo em inglês coping. A palavra coping vem do verbo em inglês to cope, que quer dizer lidar com, poder com alguma coisa, dar conta de algo, enfrentar, contender, lutar, competir, virar-se. Esses mecanismos de enfrentamento também são chamados de mecanismos de enfrentamento do estresse, estratégias de enfrentamento, habilidades de enfrentamento, recursos de enfrentamento e também de processos de enfrentamento. O que vem a ser eles exatamente? São recursos e esforços cognitivos, mentais, emocionais, abrange o aspecto também sentimental, instintivo, recursos comportamentais, recursos sociais, materiais, etc., que capacitam a pessoa a lidar com demandas externas, demandas do seu meio ambiente e também com demandas internas, demandas pessoais. Tudo isso resultante de situações estressantes que levaram a pessoa a essa condição onde ela está agora buscando uma mudança em sua vida. Entenda, sem enfrentamento não há solução de problemas. Muitas vezes nós tomamos uma atitude simplesmente de prevenção de problema, outras vezes tomamos uma atitude de evitação, outras vezes uma atitude de fuga. Sim, prevenção, evitação e fuga são necessários, só que com esses recursos de prevenção, evitação e fuga, nós não estamos de fato enfrentando o problema e resolvendo o problema. E cedo ou tarde ele vai se manifestar novamente. E nós, em algum momento, vamos ter que encarar a realidade e enfrentar. Então, nós precisamos de recursos e esforços cognitivos, emocionais, comportamentais
comportamentais, sociais, materiais, espirituais, existenciais, etc., que nos habilitam a enfrentar esses problemas, buscando de fato uma solução. Como nós vamos falar muito em recursos internos e externos, precisamos compreender bem o conceito de mecanismo de enfrentamento. Muita gente já tem um pleno conhecimento do que é um mecanismo de defesa do ego, MDE, um conceito criado na psicanálise por Freud, não somente por ele, mas também por vários outros teóricos da psicanálise. E muitas pessoas pensam que o mecanismo de enfrentamento é uma forma de mecanismo de defesa do ego. Não, não é. São duas situações completamente diferentes. Vamos entender as diferenças. Os mecanismos de defesa do ego, eles foram criados e difundidos principalmente na psicanálise, enquanto que os mecanismos de enfrentamento são explorados principalmente na terapia cognitivo-comportamental. Então, observe que são abordagens completamente diferentes. Os mecanismos de defesa do ego geralmente são inconscientes e muitas vezes a pessoa realiza tanto aquilo de maneira tão automatizada que já não tem mais consciência que está utilizando algum mecanismo de defesa do ego. Enquanto que os mecanismos de enfrentamento são conscientes, a pessoa tem que ter plena consciência do que ela quer, ter a intencionalidade das suas ações para que ela realmente consiga solução de problemas. Os mecanismos de defesa do ego trabalham essencialmente na evitação de um problema e na fuga se o problema já estiver manifesto, enquanto que os mecanismos de enfrentamento trabalham exatamente no enfrentamento de uma situação estressora. Trabalham também dentro do conceito de prevenção, porque a prevenção, na realidade, é uma forma de enfrentamento. A prevenção não é a evitação ou fuga. A prevenção é cuidar para que algo não aconteça. Mas se esse algo acontecer, o mecanismo de enfrentamento não vai trabalhar com evitação ou fuga, mas vai trabalhar com exatamente isso, com o enfrentamento da situação. Os mecanismos de defesa do ego visam essencialmente reduzir as tensões internas, as angústias que as pessoas passam quando estão enfrentando situações estressoras. Então, é um modo de reduzir a tensão interna. Enquanto que o mecanismo de enfrentamento, ao contrário, para reduzir a tensão interna, já parte logo para enfrentar a fim de estabilizar a consciência diante das tensões. Existe um provérbio hebraico que é muito utilizado com relação aos mecanismos de enfrentamento. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. É melhor enfrentar logo um problema, mesmo que porventura não dê certo, do que ficar sofrendo indefinidamente com um problema sem que nós tenhamos uma solução para o mesmo. Os mecanismos de defesa do ego caracterizam essencialmente um ego infantil e imaturo, ou seja, uma pessoa que apresenta uma personalidade infantilizada, uma personalidade que não amadureceu devidamente. Enquanto que os mecanismos de enfrentamento caracterizam essencialmente um self funcional e maduro, ou seja, uma pessoa que tem plena consciência de si mesmo, do seu self, sabe quais são as suas funcionalidades, as suas adaptabilidades e a sua maturidade com relação a si mesmo, com relação ao ambiente e os problemas que enfrenta. É interessante observar que na terapia ou aconselhamento, procura-se identificar os mecanismos de defesa do ego e ajudar a pessoa a superá-los ou atenuar os seus efeitos, as suas ações, o que é muito comum na psicanálise, levar a pessoa a identificar seus mecanismos de defesa e como lidar com eles. Por outro lado, quando nós falamos em terapia cognitivo-comportamental, na terapia ou aconselhamento, procura-se criar, descobrir
e desenvolver diferentes mecanismos de enfrentamento para acelerar o processo terapêutico. Ou seja, não basta apenas a pessoa saber que tem mecanismos de defesa do ego. A pessoa tem que criar mecanismos de enfrentamento, desenvolver esses mecanismos para sempre buscar uma solução para acelerar o processo terapêutico propriamente dito. Essa é uma diferença muito grande, porque muitas vezes na terapia psicanalítica ela pode se estender por anos e anos e anos a fim, e muitas vezes a pessoa acaba não tendo uma solução definitiva. Já na terapia cognitivo-comportamental, ela já tem um início, um meio, um fim, uma previsibilidade de conclusão. Então ela não vai se estender por anos e anos a fim. Ela vai ser bem focada, bem direcionada, bem orientada. É possível que todo ciclo tenha que recomeçar para tratar novos problemas. Mas uma característica da TCC é que ela não vai durar um tempo indefinido. Ela já tem, em princípio, um tempo pré-definido de duração. É óbvio que esse tempo pré-definido poderá ser alterado em função de um monte de fatores a serem considerados durante o processo em si. Lembrar que os mecanismos de enfrentamento não só podem, como devem ser desenvolvidos. Por quê? Eles não são inatos, embora a capacidade de desenvolver mecanismos de enfrentamento possa ser algo inato, o que nós temos que entender que eles em si não são inatos, mas eles são adquiridos e desenvolvidos. Mas adquiridos e desenvolvidos como? Primeiramente, pela própria psicoeducação e autoinstrução, ou seja, orientar a pessoa sobre os mecanismos de enfrentamento e, mais do que isso, incentivar a pessoa a ela mesma estudar e desenvolver seus mecanismos de enfrentamento. Lembrar também que eles podem e devem ser desenvolvidos pela aprendizagem de técnicas comportamentais diversas, tais como experimentos comportamentais, o enfrentamento mesmo de uma situação, pelas interações sociais, as mais diversas possíveis, pela estimulação sensorial, através do relaxamento, da respiração abdominal e outras técnicas mais que podem ajudar a pessoa no processo de enfrentamento propriamente dito. Também podem ser desenvolvidos através da aprendizagem de técnicas cognitivas, principalmente a focalização de atenção e a reestruturação cognitiva. Lembrar que focalização é realmente focar no problema para atacar aquele problema de tal maneira a encontrar uma solução. Na reestruturação cognitiva é mudar o modo da cabeça da pessoa pensar. E ainda nós vamos falar posteriormente no passo 6 sobre o teste de realidade. É a pessoa durante o processo em si está o tempo todo avaliando como que está o seu progresso com relação a vários fatores ambientais. Temos que levar também em consideração que os mecanismos de enfrentamento podem e devem ser desenvolvidos, obviamente, pelas experiências pessoais vividas em meio aos seus enfrentamentos. Ou seja, toda aquela herança ontogenética vai sendo construída para a pessoa, sobre a pessoa, conforme ela vai enfrentando os problemas. E é claro, também nós não podemos esquecer de algo importante, que também é uma técnica comportamental, é o chamado treinamento repetitivo das técnicas cognitivas e comportamentais. Ou seja, fez uma coisa, deu certo, faça de novo. Não deu certo, antes de dizer não é essa a maneira de fazer, analise por que não deu certo e, se for o caso, tente de novo da mesma maneira,
dando um outro enfoque, ou então mude completamente o modo como fez a coisa. Lembre-se, é por treinamento, por repetição, que nós desenvolvemos habilidades em termos de enfrentamento de um monte de problemas.